Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e a partir de agora você acompanha com a gente os fatos que circularam hoje nos corredores do poder. Hoje foi iniciada a primeira semana, a última semana na final das contas, né? A última semana de trabalho no Congresso Nacional antes do recesso parlamentar do fim do ano. E o Procurador-Geral da República encaminhou a primeira denúncia contra Renan Calheiros na investigação referente a denúncias da Lava Jato. Tudo isso você vai conferir com a gente agora, a partir deste momento, na TV Brasil e na Rádio Nacional. Já a respeito desta denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a gente vai diretamente aos estúdios da Rádio Nacional para ter os detalhes da informação com Maíra Heine. Boa noite. Boa noite, Rosiane. O presidente do Senado, Renan Calheiros, foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal no inquérito da Lava Jato. Apesar de já responder a outros processos na Suprema Corte, essa é a primeira denúncia contra Renan dentro da Operação Lava Jato. A denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, envolve também o deputado Aníbal Gomes. Os dois teriam recebido R$800 mil de propina da empreiteira Serveng. Em troca, ofereceriam apoio político para manter no cargo o então diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que trabalhava para que a Serveng vencesse licitações na estatal. As investigações mostram doações de R$500 mil e R$300 mil em agosto e setembro de 2010, feitas ao Diretório Nacional do PMDB. Esse dinheiro seguiu para o Comitê Financeiro do PMDB em Alagoas e dali para Renan Calheiros por meio de operações fracionadas, uma estratégia de lavagem de dinheiro, segundo as investigações. Agora, o relator do caso na Suprema Corte, ministro Teori Zavascki, vai analisar a denúncia e encaminhar aos outros ministros do STF. Renan deverá ser notificado para apresentar defesa prévia. Em nota, ele informou que jamais autorizou ou consentiu que o deputado Aníbal Gomes ou qualquer outra pessoa falasse em seu nome em qualquer circunstância. Disse ainda que está tranquilo para esclarecer esse e outros pontos da investigação. A reportagem não conseguiu contato com o deputado Aníbal Gomes. Rosiane? Obrigada, Maíra. E outras informações sobre esta denúncia, a gente lembra que você pode conferir no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Ainda falando sobre denúncias da Lava Jato, a gente conversa agora com Mariana Jungmann, nossa repórter no Congresso Nacional, para saber como que está o impacto disso aqui e outros desdobramentos também dessa investigação. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Na última sexta-feira, Brasília recebeu aí com muita atenção o vazamento de duas delações premiadas da Odebrecht, a do Cláudio Melo Filho, que era o diretor de relações institucionais da empresa e que lidava com parlamentares do Congresso Nacional, e também de Leandro Azevedo, que era superintendente no Rio de Janeiro. As duas delações citam inúmeros parlamentares e políticos em Brasília, o que já causava uma certa espera, uma certa tensão, desde que se divulgou que a Odebrecht estava fechando um amplo acordo de delação premiada de seus diretores, né? Mais de 50 nomes foram citados nas delações, de 11 partidos diferentes, de governo e oposição, e vários deles divulgaram notas já logo na sexta-feira à noite, ao longo do fim de semana, no sábado, para negar os fatos relatados pela imprensa no vazamento dessas delações. São fatos como pagamento de propina, pagamento de caixa 2, mesadas a políticos, todos eles que divulgaram notas que você pode conferir também na Agência Brasil, divulgaram notas negando os fatos. O Procurador-Geral da República, Rosiane, ficou muito constrangido com o vazamento de mais informações da Lava Jato, de delações que ainda não estão homologadas, e divulgou uma nota dizendo que vai pedir a investigação desses fatos. A nota de Rodrigo Janot diz que o vazamento de documento que constituiria objeto de colaboração, além de ilegal, não auxilia os trabalhos sérios que são desenvolvidos e causa grave preocupação para o Ministério Público.
público e lembra ainda que as delações premiadas não têm nenhuma validade enquanto elas não forem homologadas pelo Poder Judiciário. Hoje, agora há pouco, Rosiane, o presidente da República, Michel Temer, que também é citado em algumas desses vazamentos, encaminhou um requerimento a Rodrigo Janot pedindo que ele desse a maior celeridade possível na investigação desses fatos, que as delações que tiverem que ser homologadas assim o sejam, as que tiverem que ser rejeitadas também, o mais rápido possível, porque o país está passando por uma crise econômica e política muito grave e esse tipo de vazamento preocupa o Palácio do Planalto, porque prejudica ainda mais o andamento, né? E houve uma reação diretamente aqui no Congresso Nacional, embora nesta segunda ainda esteja um pouco esvaziado, mas houve reação, não é, Mariana? Foi sim, alguns parlamentares, segunda-feira é dia dos parlamentares começarem a chegar aqui no Congresso, alguns que passaram por aqui hoje já começaram a comentar esses fatos que provavelmente vão pautar o resto da semana aí em Brasília. Vamos ouvir o que disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. É o sistema como um todo que está sendo revelado, a promiscuidade do interesse privado, no caso, por enquanto, de uma parte do grupo Odebrecht com agentes públicos do Executivo, do Legislativo, no governo passado, no atual. Então, os parlamentares viraram funcionários da Odebrecht e ganhavam, inclusive, para vender projetos de lei, emendas a medidas provisórias. Olha, é uma vergonha total essa argentarização, essa mercantilização da atividade pública. Mas o líder do DEM, deputado Paulderney Avelino, lembrou que nada disso ainda está comprovado, tem provas apresentadas que essas delações sequer foram homologadas ainda, então os nomes podem estar sendo ventilados aí sem ainda uma comprovação. Vamos ouvir um pouco mais do que disse o líder do Democratas. Há que separar o joio do trigo. Não se pode fazer a criminalização da política da forma como está relatado nesse vazamento desse diretor da Odebrecht. Acredito que o vazamento, ele não só é seletivo, mas também proposital. Tanto o Ministério Público deveria segurar, quanto advogados desses mesmos delatores deveriam segurar, para que não se instale o tumulto e o tumulto leve ao caos. E é exatamente sobre esse ponto aí, o tumulto levar ao caos, que o deputado Paulderney Avelino fala que gera preocupação no núcleo do governo, né, Mariana? Como você observou, inclusive, na sua entrada. E justamente diante disso, desse temor de que se crie uma espécie de geleia geral, sabe? Como a gente fala no popular, essa geleia geral, não dá para generalizar, mas tem que esperar investigações. Justamente diante disso tudo, o presidente da República, Michel Temer, além de ter solicitado hoje a celeridade, né, como Mariana ressaltou, ele também cancelou uma agenda que estava prevista para o horário da manhã e aí recebeu aliados lá no Palácio do Jaburu. Ele recebeu um grupo de políticos do PSDB. E nessas conversas, né, aí os bastidores em relação a essa conversa do presidente Temer com os aliados do PSDB. O que o presidente manifestou nesta reunião foi uma preocupação para que nada em relação a esse escândalo da Lava Jato gere impacto em relação à pauta no Congresso Nacional. Então, Temer fez todo um apelo para que os aliados mantenham a base unida e avancem na votação das medidas, em especial as medidas do pacote de ajuste fiscal que o governo vem trabalhando na pauta do Congresso Nacional. Foi feito esse apelo e também foi conversado sobre a possibilidade de o líder do PSDB, o deputado Antônio Embaçaí, assumir a Secretaria de Governo no Palácio do Planalto. A gente lembra que o cargo está vago desde o pedido de demissão de Gedel Vieira Lima e aí começaram aí a se formar algumas conversas para que assuma essa vaga o líder do PSDB. Hoje se avançou um pouco mais nesse diálogo, mas Michel Temer também tem a preocupação de conversar com os outros grupos partidários aliados nesse sentido de manter realmente a pauta em andamento no Congresso Nacional.
Nacional, até porque esta é a última semana de trabalhos no Legislativo antes do recesso parlamentar. Mas isto é um assunto que a gente vai tratar no próximo bloco com Mariana Jungmann sobre essa pauta da reta final dos trabalhos no Congresso. Antes disso, a gente vai até a Agência Brasil conversar com a editora Carolina Pimentel para saber as últimas notícias pela agência. Boa noite, Carolina. Boa noite, Rosiane. A gente vai trazer as notícias aí de economia. O mercado financeiro espera que a inflação este ano fique próxima do teto da meta. De acordo com o boletim Focus aí do Banco Central, que avalia aí a opinião das instituições financeiras, a projeção para o índice oficial da inflação, o IPCA, caiu de 6,69% para 6,52%. Foi a quinta vez que as instituições reduziram a estimativa para esse índice. Lembrando que o teto da meta da inflação previsto pelo Banco Central para este ano é 6,5% e o centro 4,5%. Agora uma notícia para os produtores do Norte e Nordeste que vão poder renegociar dívidas rurais. O governo federal divulgou hoje as regras para os agricultores interessados, quais as regras eles deverão seguir para poderem quitar ou renegociar empréstimos e outras operações contratadas até o dia 31 de dezembro de 2011. Poderão ser renegociados financiamentos com recursos dos fundos constitucionais do Norte e do Nordeste, feitos aí por meio do Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste, e também operações financiadas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica. E uma outra notícia é que mais de 9.400 empregados do Banco do Brasil aderiram ao plano de aposentadoria incentivada do banco. A adesão terminou na última sexta-feira. O público potencial aí que poderia aderir a esse programa de aposentadoria incentivada era de 18 mil funcionários. Com essa adesão, o banco vai pagar 1 bilhão e 400 milhões de reais com os incentivos. O Banco do Brasil também prevê uma redução em 2017 de mais de 2 bilhões de reais com despesas com pessoal. Rosiane. Obrigada, Carolina, que volta daqui a pouquinho com outras notícias. A gente sempre lembra a você, lá no site agenciabrasil.ebc.com.br. Você confere todos os detalhes desse noticiário que a gente está contando para você aqui na TV Brasil e também na Rádio Nacional. Antes de chamar um intervalo, que vai ser rapidinho, eu volto a conversar rapidamente também com Mariana Jungmann, porque enquanto a gente estava aqui ouvindo a Carolina Pimentel, ela recebeu uma mensagem no celular e justamente com uma observação a respeito da Operação Lava Jato. Mariana, o que é que você recebeu aí? Rosiane, é uma nota do PMDB, um dos partidos citados nos vazamentos de sexta-feira, que vai no sentido daquilo que a gente estava falando do presidente Michel Temer e do Procurador-Geral da República quererem a investigação o mais rápido possível. A nota diz: o PMDB exige todos os esclarecimentos, desde o vazamento criminoso de uma proposta de delação não homologada até todos os pontos que possam ser levantados no âmbito da investigação. O PMDB não cometeu nenhum tipo de erro em relação a recursos de campanha, sempre agiu de forma responsável e legal e teve todas as suas contas aprovadas. Portanto, o PMDB não teme nenhum tipo de investigação. O partido está à disposição para prestar todas as informações complementares, é o que diz a nota do PMDB. Portanto, você confere realmente todos os fatos aqui ao vivo, recebendo a mensagem de última hora, mas a gente atualiza você na TV Brasil e na Rádio Nacional e, claro, também na Agência Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala sobre investigação de fraude em Instituto da Previdência, fala também sobre a agenda do Congresso Nacional. Espera a gente aí, eu volto já. Olá, boa noite. Estamos de volta e você acompanha com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu com a gente que o Procurador-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal a primeira denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, no âmbito das investigações da Operação Lava Jato. Conferiu também dados econômicos a respeito de inflação, a respeito de consumo e a respeito daquele programa de aposentadoria do
Banco do Brasil, a adesão que foi feita àquele programa de aposentadoria incentivada. E todas as informações você confere no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Agora a gente continua com o noticiário de tudo que circulou nos corredores do poder e a gente vai novamente ao rádio, à redação da Rádio Nacional, os estúdios da Rádio Nacional, para conferir com Maíra Heine detalhes sobre uma operação da Polícia Federal que envolve fraudes em relação ao Instituto da Previdência. Maíra. Roseane, a Polícia Federal cumpriu hoje 30 mandados judiciais para desarticular uma organização criminosa que praticava fraudes junto ao IPAM, Instituto de Previdência do município de Porto Velho, em Rondônia. Os mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo e Rondônia. A Justiça Federal determinou o afastamento do presidente do IPAM e a proibição de 5 investigados frequentarem o local. A investigação apurou que uma organização formada por empresários, corretores de investimentos, lobistas e servidores públicos atuou para viabilizar a realização de aplicação de 80 milhões de reais do IPAM em fundos de investimentos podres, como contrapartida pela injeção de valores na campanha de reeleição do prefeito de Porto Velho. Para atingir o objetivo, a organização criminosa procurou pressionar e corromper servidores públicos mediante o oferecimento de propina. A organização criminosa pretendia captar 250 milhões de reais junto aos institutos de previdência de municípios de Rondônia. Os investigados devem responder pelos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta e corrupção ativa. Até o momento, nem o IPAM, nem a Prefeitura de Porto Velho se manifestaram a respeito das investigações. Roseane? Obrigada, Maíra Heine, diretamente dos estúdios da Rádio Nacional. E a gente vai agora à redação da Agência Brasil conversar com a editora Carolina Pimentel sobre últimas notícias que estão agora no site da agência. Conta pra gente. Roseane, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu hoje que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgue uma decisão do ministro Marco Aurélio que determinou a instalação de uma comissão para analisar um pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Nesse documento enviado ao Supremo, o Rodrigo Maia pede rapidez na decisão da Corte. Explicando essa história, em abril, o ministro Marco Aurélio determinou a instalação dessa comissão para analisar um pedido de impeachment de Temer que foi apresentado por um advogado. Mas a comissão não foi instalada, tanto que na semana passada o ministro Marco Aurélio enviou um ofício para a Câmara solicitando uma explicação, uma justificativa sobre a demora na instalação dessa comissão especial que deveria analisar o pedido de impeachment. Na ocasião, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que iria responder ao documento do ministro Marco Aurélio e afirmou que a comissão não foi instalada porque os líderes dos partidos não indicaram os nomes dos integrantes. Agora a gente vai para uma notícia de educação. O Ministério da Educação divulgou hoje procedimentos para a apuração de irregularidades no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, um exame que avalia a qualidade dos cursos de nível superior. O Ministério informou que decidiu estabelecer essas regras porque tem aumentado as denúncias de irregularidades envolvendo o exame, como, por exemplo, alunos que se inscrevem depois do prazo, Lembrando aí que os universitários são obrigados a fazer o ENAD para poder receber o diploma, mas não há um desempenho obrigatório. Ainda sobre educação, presos e jovens que cumprem medidas socioeducativas que se inscreveram para o Enem vão fazer as provas do exame amanhã e na quarta-feira. São mais de 54 mil inscritos. Inicialmente, o exame estava marcado para os dias 6 e 7 de dezembro, mas foi adiado por questões de logística. Roseane. Obrigada, Carolina Pimentel. Eu lembro mais uma vez, todos os detalhes você confere lá no site agenciabrasil.ebc.com.br. Quer nos mandar uma mensagem, uma sugestão de pauta? Teve dúvidas sobre algum assunto que a gente falou aqui hoje? Ou mesmo sobre algum assunto que você tem ouvido aí pela rua, ouve um ou outro falando, mas não sabe exatamente quais são os pontos do tema tratado? Tenha dúvida? Manda para a gente. Você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. O telefone é 619-9976-6033. Eu vou repetir, 619-9976-6033.
999766033. Você também pode nos passar uma mensagem nas nossas redes sociais. Pode passar, por exemplo, para o @Agência Brasil, @EBC na rede, @TV Brasil. E se quiser falar diretamente comigo, eu olho lá sua mensagem, respondo. Se eu não souber a resposta da pergunta que você está me fazendo, eu vou atrás e busco a informação para você para te responder. O meu Twitter é @RoseanneKennedy. Roseanne com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY. Agora a gente vai falar sobre a pauta aqui no Congresso Nacional. Como a gente já destacou no programa hoje, esta é a última semana de fato de trabalhos no Congresso em relação a votações antes de ser iniciado o recesso parlamentar de fim de ano. Mas tem muita coisa para votar, né, Mariana? É verdade, Rosiane. Olha, é a última semana de votações e tem muita coisa na pauta. Para começar, a gente tem o segundo turno da PEC do teto de gastos públicos, que vai ser votada no Senado. A perspectiva é que seja votada amanhã e promulgada na quinta-feira, quando vai haver uma sessão para encerrar os trabalhos legislativos este ano. A gente tem também a primeira votação da PEC da Previdência, da reforma da Previdência, na Comissão de Constituição e Justiça. A perspectiva é que aconteça essa semana e a gente lembra que essa primeira votação na CCJ da Câmara é uma votação de admissibilidade, uma votação para ver se a PEC é constitucional, se ela questões técnicas como técnica legislativa, por exemplo, não se analisa ainda o mérito e eventuais mudanças no texto da PEC. Bom, na Câmara a gente tem também essa semana prevista para amanhã a conclusão da votação da medida provisória que trata da reforma do ensino médio. O texto base dessa medida provisória foi aprovado na semana passada, mas tem os destaques, ou seja, as propostas de alterações no texto da medida provisória que vão ser analisadas na Câmara amanhã. Tem mais, Rosiane. Aquele projeto de lei do abuso de autoridade que vinha gerando grande polêmica. Olha, foi confusão, né? Foi confusão. Eles vão tentar isso ainda agora no fim do ano, não mais, né? Então, agora, essa semana, amanhã, provavelmente, a gente vai descobrir. Tem um requerimento para retirada da urgência dele da pauta do Senado. Com isso, ele não seria aprovado, mas esse requerimento precisa ser votado. Ou seja, ele está na pauta. Se o requerimento de retirada de urgência não for aprovado, o projeto vai para votação. Mas como o requerimento tem muitas assinaturas, a perspectiva é que ele seja aprovado e o projeto seja retirado de pauta. Sobre um dos pontos que você falou aí, Mariana, antes de você dar continuidade aí, porque eu sei que a pauta realmente é bem intensa, a respeito da PEC do teto de gastos, que é realmente a grande prioridade do governo, é concluir essa aprovação e ter a promulgação. O presidente do Senado, Renan Calheiros, falou inclusive ele acredita dia 15 já vai haver essa promulgação da PEC do teto de gastos, ou seja, já apostando de fato numa aprovação da matéria em plenário amanhã. A gente lembra que por ser uma proposta de emenda constitucional, tem um quórum qualificado, ali são 3/5, 49 votos, se eu estiver errada, que às vezes a memória falha, me corrijam, mas assim, de memória são 49 votos. Na primeira votação, o governo conseguiu uma margem muito expressiva, muito além do que era necessário para aprovar. Foram 61 votos a 14. E é nessa aposta que o governo faz agora para conseguir que haja essa promulgação ainda este ano. A aposta é tão grande, Rosiane, que quando foi feito o cronograma de votação da PEC, que já previa que ela iria à votação em segundo turno, no dia 13, no plenário do Senado, já se previu a promulgação no dia 15, ou seja, já se previa que com a ampla maioria que o governo tem no Senado, não seria difícil conseguir aprovar essa PEC, apesar de toda a polêmica que gira em torno dela, da oposição, das manifestações, mas os senadores, a maioria é a favor da PEC e entende que ela realmente é importante para recolocar as contas do país nos eixos. Só expondo quais são os argumentos, o governo ressalta que essa PEC é fundamental para diminuir esse rombo e ajustar as contas públicas para só então conseguir retomar o crescimento econômico no país. Então, estabelecer um teto. Não tem dinheiro, não pode gastar ali além do limite, aí fica determinado que não se pode corrigir o orçamento além da própria correção da inflação do ano anterior. A oposição critica, diz que isso pode representar redução de investimentos em educação e saúde. O
governo apresenta contas contrapondo isso e diz que não existe essa possibilidade de diminuir recursos para a educação e para a saúde. Agora, a gente vai dar uma pausa rapidinha também em assunto político para lembrar um outro ponto curioso. Foi algo que veio de um fato ruim, mas que agora temos uma boa notícia. Vamos começar a semana com uma boa notícia, apesar de ter sido derivada de algo ruim. A boa notícia que eu trago para vocês é em relação ao Museu da Língua Portuguesa. O Museu da Língua Portuguesa vai ser recuperado, toda a estrutura do prédio vai ser recuperada. Foi assinada uma parceria hoje envolvendo os governos federal, o governo de São Paulo e também a iniciativa privada, e com isso vai ser feito um amplo investimento para recuperar o prédio do museu, que é ali na Estação da Luz, em São Paulo, um prédio histórico, belíssimo, mas que foi destruído num incêndio no final do ano passado. O museu ficou completamente destruído, foi iniciado ali um trabalho de recuperação da parte elétrica e agora vai ser feita uma recuperação maior, mas o museu só vai reabrir ao público em 2019. É um trabalho amplo de recuperação, até porque é um prédio realmente histórico. Então, a gente ressalta que, embora tenha sido por um fato ruim, agora a notícia boa é que foi firmada a parceria envolvendo governos e também iniciativa privada. Vai ser possível recuperar o prédio, ele vai ser sim reaberto para a visitação pública, embora ainda vá demorar um pouquinho e fique somente para 2019. Rapidamente, Mariana, acho que queria complementar uma informação aqui. Não, era para lembrar que essa semana também aqui no Senado está previsto aprovarem, quer dizer, votarem aquele projeto que libera os jogos de azar e regulamenta como eles podem ser explorados no país. Se o projeto for realmente votado e aprovado, Rosiane, a gente vai detalhar aqui depois. Até porque é mais um dos assuntos que termina gerando polêmica e a gente vai colocar quais são os pontos aí dos que defendem e aqueles que são contra. A gente fica por aqui. Você pode conferir as informações no site agenciabrasil.abc.com.br. Amanhã a gente volta com as notícias nos Corredores do Poder. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Rosiane.